Bom, boa noite a todos. Hoje é a nossa 8ª aula do livro Prelúdio da Espiritualidade. Nós iniciamos o Espelho da Criação da página 88. Mas antes eu convido a todos para que a gente faça a nossa prece de abertura. Vamos todos silenciando a mente, aquietando, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre amado, a toda a corrente fraterna e amiga que nos envolve neste momento, do Educandário da Luz e Saúde, agradecendo pela oportunidade desta reunião de estudos, agradecendo a dádiva da vida. Pai, obrigada por este momento tão importante nas nossas vidas e que possamos juntos, através das palavras deste livro, amadurecer espiritualmente, moralmente, que possamos juntos crescer com o Cristo Senhor, colocando em prática todo o amor, a fraternidade que Ele tanto nos ensina. E iniciamos com a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, a gente vai dar sequência à 8ª aula. Para quem não acompanhou ainda, o tema é o Espelho da Criação, da página 88. Pode iniciar, Vera? Pode sim. Em toda a natureza, há formas diversas de vida que habitam de forma suave, desenhando os contornos, vivendo em verdadeiros bandos, famílias intensas, se aperfeiçoando dentro de pequenas gotas de luz, criando condições propícias para um ambiente saudável dentro da criação. Realmente, a perfeição existe. É o espelho do desejo do próprio Criador, que usa de seu mais puro gesto para cuidar de todos os seus filhos, ligados a Ele pela fonte de luz, que nunca se desprende dele. Tudo faz parte dele e é o seu próprio espelho. Para que Deus pudesse visualizar Ele mesmo, usa a sua criação e se faz presente em todos, onde a soma de tudo sintetiza a Ele, a sua expressão. Ele gesta nele mesmo universos de todos os tamanhos e formas, com vidas de todos os aspectos, e desenvolvendo e expandindo a sabedoria que liga cada criatura a Ele. Por isso, Deus é onisciente, pois tudo se forma dentro da sua própria expressão. Ele cuida de todas as vidas, com meios sábios que somente o Criador pode fazer. Realmente, Ele é amoroso, pois nada dentro dele se acaba. Tudo gira como a alquimia, se transformando e armazenando cada vez mais formas de vida que ensaiam o exercício de crescer e evoluir sempre. Para cada mundo criado, há tudo aquilo necessário para que todos cresçam e desenvolvam, sempre somando, dentro de cada ser, tudo o que aprendeu para poder contribuir no crescimento evolucional daqueles que ainda não sabem. Como é gratificante viver, saber que esse Deus é tudo, que estamos todos ligados a Ele e que jamais deixaremos de existir,
Se todos conseguissem perceber tudo isso, compreenderiam que a parte maior de nossas vidas está nas mãos de Deus. E tudo o que vivemos aqui neste pequeno mundo chamado Terra, nada mais é do que o resultado da relutância que fizemos, nos perdendo de nós mesmos, querendo caminhar sem Deus, tendo Ele apenas como um nome que existe, que não vem em primeiro lugar na nossa vida, mas sim todos os atrativos do mundo, todos os problemas que criam para si mesmo. Quando a humanidade irá despertar para esse Deus que ensina sempre o caminho certo, pois nada é mais importante do que isso, onde cada homem deixará de criar o sofrimento e viverá o reino de Deus dentro de si mesmo. O caminho do amor está dentro de você, acredite. A cada lição do alquimista, a gente se banha de tanta informação tão importante, né? Aqui o espelho da criação, eu creio que a lição quer passar o Deus, a perfeição de Deus que tudo cria, que tudo criou e tudo cria incessantemente num ciclo que nunca para, né? É constante. Aí nós viemos para evoluir. Mesmo que a gente, como disse no final da lição, não coloque Deus como prioridade, coloque outras coisas materiais como fundamentais na nossa vida, uma hora a gente vai despertar para a verdadeira essência, a nossa essência divina, né? E o motivo de estarmos aqui nesse planeta abençoado, que é o nosso crescimento espiritual, a oportunidade bendita da reencarnação. E como fala aqui, não fala só da gente, fala do todo, né? Onde está Deus? Em tudo, em toda parte. Deus se expressa em todos os cantos aonde os nossos olhos alcançam e aonde eles não alcançam também. Porque se tudo é criação de Deus, e tudo tão perfeito, né, tão mágico, se a gente for analisar o ser humano, o nosso corpo, funcionando perfeitamente, coordenadamente, células, milhares de células de seres que habitam em nós, como a gente estuda e aprende, coabitam dentro de nós, num processo evolutivo gradativo, mas constante. Numa planta, num animal, em tudo é a criação de Deus, a sabedoria dele infinita, né? Então, como ele se expressa? A gente às vezes fala, busco tanto, né? Olhe para uma árvore, olhe para um pássaro, um animalzinho, o vento que sopra lá fora, a chuva que cai, tudo é a manifestação divina, né? Claro que a gente vai enxergar muitas alterações do ciclo natural da vida, da natureza, devido a tanta manipulação que o homem acaba fazendo, né? Eu digo homem, o ser humano, por causa das inversões de valores, né? Muita ganância, muito materialismo. A gente acaba fugindo um pouco da nossa essência, né? Talvez fugindo até muito da nossa essência. Então a gente busca, tanto durante toda a vida, né? Ter, mas a gente deixa de ser quem nós somos, né? Foi o que eu senti da lição, Vera. Uhum. É uma lição bem profunda, que vem cheio de poesias, né? A poesia do Criador, né? Que ele fala que há vidas em todos os lugares, de infinitos aspectos, infinitas formas, até mesmo a perfeição de um reino dentro de uma gota, né?
uma gota de luz. Gota de luz. Não é uma gotinha d'água, é uma gota de luz. Já imaginaram o que seria isso? Evoluindo ali, né? Tudo cresce, tudo evolui. Esse tudo é tudo em seus mínimos detalhes, né? Para a gente ligar, acionar um interruptor ali de luz, né? De repente você aciona, de repente as partículas elas começam a vibrar numa frequência X, a corrente passa e a luz se acende. E a gente acha que é só isso. Mas não, não é só isso. Existem vidas ali dentro que estão em processo evolutivo. O que a gente pode dizer que tem? Famílias do que tem lá dentro? Podemos dizer que seriam os fótons? Podemos, né? Mais algumas coisas a mais que isso? Podemos também. Nós temos uma visão final das coisas, né? A gente tem uma visão do produto acabado. A gente não tem uma visão das particularidades que há por trás do produto acabado, né? Ou seja, nós não conseguimos enxergar a composição das coisas, né? A gente enxerga a forma, né? A forma TV, a forma cadeira, a forma mesa, né? Mas nós não temos a visão profunda do que compõe tudo aquilo para se formar uma mesa, uma cadeira, etc. Né? Então, por detrás da forma, existem as vidas que se aglomeram e que dão origem àquilo, e que estão em processo de evolução. E que, se a gente quiser entender, né, esse mecanismo, entender essa perfeição, essa dinâmica, é tentar enxergar que tudo é uma continuação de tudo em estados de matéria, né, que estão vibrando em sequências diferentes, por isso que há tanta adversidade nas formas, mas, como o próprio Criador, como o próprio alquimista fala, é o espelho do desejo do próprio Criador, porque o Criador gosta de adversidade, não gosta de coisas tudo igual, é sempre a adversidade, né? É te dar a massa principal para você sovar e dessa massa você transformar em centenas de formas, aquela que você quiser. Basicamente é isso. E se tudo é o espelho do próprio Criador, então é dever da gente projetar, né, nessas formas as mais ricas em detalhes, as mais belas, as mais suaves, perfumadas, né? Embelezar a obra do Criador, né? Por isso que ele é onisciente, por isso que ele tem ciência de tudo. E quando você está sovando e transformando em algo, né? Você está mexendo com parte da criação que pertence ao Criador, né?
Então, digamos que ele sente tudo, ele vê tudo, ele enxerga tudo, né? Ele está em tudo. Se a gente pegar uma folhinha e amassar na nossa mão, ele está sentindo isso. Se a gente pegar uma folha de uma árvore e arrancá-la, ele está sentindo isso, né? Ou seja, toda a criação é um projeto ampliado do próprio Criador, né? Que cabe a nós e aos que têm inteligência contínua, né? A dar sequência, né? Nos detalhes, enriquecer os detalhes. Aí eu gostei muito do final, né, deste livro, desta lição, onde ele fala para a gente que o amor está dentro de nós, né? O caminho do amor está dentro de nós, está dentro de cada um, né? E pede para a gente acreditar. A gente não tem caminho para o terror, para a maldade. Não, isso são escolhas. Mas se a gente for ouvir o nosso mundo interno, o nosso coração, ele é projetado no caminho do amor. Ele é projetado para seguir uma sequência progressista de valores, onde você vai somando cada vez mais as suas conquistas positivas até você chegar neste amor, né? Então, precisamos acreditar nisso. Quando a gente deixa de nos ouvir, ou fecha os olhos para nosso mundo interno, ou simplesmente ignora, né? Desconhece, simplesmente acha que nossa vida é apenas o que está aqui, momentaneamente, desta forma, seguidos e agindo sempre pelos sentidos, né? Pelos 5 sentidos, ou um pouco mais que 5, né? 5, e mais nada, fica complicado a gente entender que existe um caminho interno, né? Mas quando nós mudamos, né, a nossa forma de entendimento e começamos a procurar, a buscar algo mais, né, dentro de nós, sim, aí esse caminho das trevas, esse caminho externo, essa valorização distorcida, ela acaba perdendo o sentido, né? Então, por isso que nesse meio termo a gente acaba deixando de gostar de muita coisa, a gente acaba falando assim, nossa, isso não faz mais parte da minha vida. É porque a gente não vê mais sentido em agir daquela forma, em fazer determinadas coisas, né? Não, porque a valorização, o sentir mudou, né? Porque a gente está cada vez mais perto desse caminho interno que nos leva diretamente a esse amor imaculado, né? Que nos une ao Criador. Então eu achei muito bonita esses dizeres, é muito poético, né? Acho que é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, pode dar sequência aí, por favor. Pois não. Página 91.
As portas abertas da ciência. A ciência estimula o homem a expandir a sua consciência, conforme os avanços que ela faz. Essa referência é onde Deus depositou assuntos deslumbrantes e instigantes para a curiosidade despertar no homem. Respostas sobre um mundo encoberto. Cada detalhe que ela contribui faz com que o universo se expanda aos olhos humanos, pois o que era antes de uma forma passou rapidamente a ser de outra. Consequentemente, lá na frente, irá se tornar algo muito melhor do que o é hoje. Matéria sedimentada por mãos de mentes alucinantes, cuja coragem vem à frente de seu próprio tempo para contribuir para o despertar de um povo ou de uma nação. Nomes conceituados trouxeram respostas para uma história cheia de perigos, onde o homem caminhava a passos de tartarugas, tropeçando nele mesmo, tendo uma vida muito restrita, onde o corpo carnal era afetado por moléstias que com uma simples higiene poderia ter prolongado a sua vida. O papel da ciência no campo da humanidade é algo fundamental, pois são como os olhos abertos para descobrir sempre algo que possa acrescentar na qualidade de vida do ser humano, assim como no meio em que ele vive. Allan Kardec, percebendo o que era o Espiritismo, já declarou que se alguma coisa que ele tivesse escrito fora da ciência, que ficássemos com ela, pois ela sempre avança por meios autênticos, que são experimentados para serem usados e o progresso possa ocorrer. Ciência, fonte que direciona mentes aprisionadas a teorias passadas, tirando de um vale de lágrimas, voltando para um caminho de luz e responsabilidade, com os atos, pois ela educa, acima de tudo, contribuindo para que tudo seja transformado. Como Lavoisier mesmo disse, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim é a ciência, combinando suas fórmulas para uma transformação cada vez mais eficiente, direcionando um povo sofrido pela ausência de uma certa inteligência que ainda não despertou, mas com essa ajuda ela sai da dormência e vem para a claridade, encontrando respostas para interrogações que antes tomavam por lei em suas vidas. Ciência, o caminho da elucidação. As portas abertas da ciência. Acredito eu que a gente vem estudamos também muito com Ramatiz. A cada vez mais a gente tem que agradecer a Deus pelo avanço da ciência, né? O quanto a humanidade aqui na Terra, o quanto se evoluiu em ciência, o quanto se descobriu, se experimentou e se experimenta hoje através da ciência. E que se mostra e se comprova fatos, né? Falando também de espiritismo nesse caso. Os dois juntos caminham lado a lado, né? Onde um é a materialização e a concretização do outro. E, como disse aqui, há algum tempo atrás, quantas pessoas não sobreviveriam viveriam mais tempo, talvez não tendo determinada doença, se tivesse tido condições de higiene melhores, se soubesse, por exemplo, como a gente comentou recente, né, em estudo, quanta diferença faz, por exemplo, um produto de higiene para nós tão corriqueiro, né, que é um creme dental,
mas a gente sabe que a saúde bucal é a saúde de um corpo só, não é só da boca, é da parte cardíaca. Quantos devem ter falecido por problemas, em decorrência de problemas de má higiene bucal, por exemplo? Então, a ciência avança em todos os lados, né? Por todos os lados. Hoje a gente pode conversar com as pessoas, como estamos conversando hoje aqui, estudando, através da internet, de um sistema moderno e inovador, né? Hoje cada um está na sua casa, estudando dentro do seu conforto, compartilhando de um estudo, através da ciência, de tudo que ela traz para a gente de modernidade. Então, tudo vai se transformando com muita rapidez, mudando, e assim caminha o homem, né? A passos rápidos, o tempo está passando muito rápido, e a gente tem que agradecer a Deus por tudo isso, e captar com muita rapidez tudo que acontece, para que a gente cresça com tudo isso. Tire também algumas coisas daquele homem do passado e vista essa cara nova do hoje, aproveitando tudo que a gente pode aliar de filosofia, de ciência, de religião, através do espiritismo, colocando tudo isso a nosso favor, para que a gente também amadureça espiritualmente, né? Acho que é isso, Vera. Sim, eu lembrei daquilo que o Geraldinho falou em uma das palestras dele, sobre o que o Chico disse, né, que estava ele lá junto do pessoal, o Geraldinho junto, aí ele falou pro Geraldinho assim, Geraldinho, o que é multimídia? Aí o Geraldinho, Chico, mas que palavra é essa que os espíritos estão me falando? Ele falou assim, eu desconheço, mas pela palavra multi é uma coisa grande, né? Grande, com uma expansão grande, com uma expansão, né? E mídia deve ser, então, né, mídia, vocês lembram, né? Expansão da mídia, então seria uma coisa assim, tem a ver com expansão da mídia, aí que os espíritos estão me falando que o espiritismo ele vai ser divulgado através das multimídias, né? E é o que a gente vive hoje. Hoje a gente vive o auge, né, dessa situação, que é o que você falou aí. Você vê que a ciência levou, a tecnologia, a ciência, uma está atrelada à outra, né? Ela está evoluindo muito rápido. Assim, nesse período de tempo que vivemos agora, do que era antes, né? Nem você começou a falar, antigamente se morria por falta de, né, por causa de um dente, vai. Como é que você não tinha tratamento de dente, né? Você não tomava banho assim, do jeito que nós tomamos, não tinha uma higiene. Não existia produto de limpeza, né? Hoje a gente é tudo as doidas dos produtos de limpeza, né? Existe produto de limpeza para tudo quanto é coisa. Então você imagina como que era isso, né? A proliferação de bactérias. Então, a gente teve um avanço em 50 anos, vamos dizer assim, grande, bem grande. Se a gente colocar 100 anos, então, muito grande, né? E é um intervalo de tempo pouco, né? É pequeno para esse tipo de evolução. Então, realmente, a transformação que ele fala, né, na natureza, ela se cria, mas e nada se perde, tudo se transforma, né? Então, é isso. Você continua transformando, continua fazendo com que surja maiores capacidades para que o homem
e o todo, ele cresça, ele evolua, né? Imagine daqui a 100 anos, como nós vamos estar, né? Se em 100 anos a gente cresceu tudo isso, imagine aqui a 100 anos, como nós vamos estar? Acho que vamos crescer mais, porque tudo tá acelerando muito, né? Então, realmente é uma alavanca que nos move em sentido do progresso, né? É o progresso, a graça de Deus. Acho que é isso. Mais alguém quer falar algo? Se não, pode tocar, Rita, por favor. Pois não. Porque, página 94, porque as partes se decompõem. A realidade muda em cada camada que atuamos. Primeira atuação. Junto a uma encarnação, em um corpo denso, todas as coisas ao redor são da mesma forma. Para que as misturas ocorram e sejam palpáveis, se transformando conforme o procedimento das mãos que as tocam. Segunda atuação. Junto a um corpo menos denso, usando uma força perto da densidade, onde o corpo emocional atua com mais intensidade, liberando um conteúdo que foi aplicado pela densidade do primeiro ato praticado, exercendo a função com forças da mesma intensidade para a atuação neste cenário, fazendo tudo se transformar, conforme a força da emoção conquistada pela evolução do ser. Terceira atuação. Junto a uma sutilidade conquistada com emoções elevadas, atuamos neste campo com maior ou menor intensidade, dependendo de como é trabalhado na atuação anterior. Se bem atuados foram, percebemos uma maior sutilidade, difícil até de enxergar, dependendo sempre dos campos anteriores atuados, para uma maior percepção. Observamos que uma flor ali cresce de uma forma diferente, cheia de luz, e solta das suas pétalas uma luminosidade com som, tornando uma paisagem exuberante neste estágio promissor. Realmente, somos seres que atuamos nas diversas dimensões ao mesmo tempo, uma ligada à outra, dependendo de bons resultados para impactar sempre em uma elevação proporcional como resultado. Há aqueles que pensam ser apenas um corpo de carne e nada mais. Belo segredo da vida em descobrir que agimos no mesmo instante em vários processos que crescem de acordo com o ato tomado principal, ou seja, no mundo denso da encarnação. Um processo é ligado ao outro automaticamente. Quando descobrimos isso, percebemos que devemos alimentar com atos especiais para que estes mundos cresçam em proporção e o Senhor atue cada vez mais perto de nós. Uma magia belíssima aos olhos de quem a vê, pois crescer em várias dimensões ao mesmo tempo só poderia ser pura arte de quem ama intensamente seus filhos queridos, o Criador. Bom, é uma lição complexa, né?
Se a gente for interpretar assim ao pé da letra, a gente fala, meu Deus. Mas o que eu entendi é que estamos encarnados, né? Analisamos, se nós formos analisar nossa vida unicamente aqui, materialmente falando deste corpo que Deus nos concedeu aqui na Terra como forma de manifestação concreta, aí estamos olhando só de uma forma o que nós temos. Quando nós olhamos de uma forma muito maior, que nós somos vários corpos ao mesmo tempo, aqui, neste corpo que eu tenho, que cada um de nós tem, e do quanto eu utilizo das minhas emoções neste corpo, do quanto eu utilizo dos meus sentimentos neste corpo, principalmente daquela palavra tão forte que é amor, que ela é ela é que vai ser o meio o ponto do equilíbrio entre esses nossos corpos, acredito eu, hein, Vera? Que vai nos conduzir para cima ou para baixo. O quanto eu vivo o amor na minha vida, o quanto eu trabalho os meus sentimentos e coloco em prática isso. Isso vai me fazer viver aqui agora um mundo muito denso, muito pesado, muito triste, muito material, muito físico, ou quanto eu, através deste corpo mesmo aqui na Terra, tenho condições de sutilizar minhas energias, meu padrão vibratório, e conseguir me transpor várias coisas materiais a ponto de viver grandiosidades espirituais, como citou a flor, que a flor não exalava somente um perfume, ela vibrava cores, ela estava numa sintonia diferente. É muito complexo a gente enxergar só isso, né? Na verdade, a gente, na maioria das vezes, vive isto. Mas a gente tem condições de transpor muitas barreiras. Mas para isso a gente precisa sutilizar muito, né? A gente precisa crescer muito. Precisa vivenciar neste corpo de uma sutileza muito grande. Mas para isso, com que olhos eu vejo a vida? Como é que eu sinto a vida? Como é que eu vivo a vida, né? E acho que é para isso que a gente está aqui na Terra, para a gente ir crescendo, sutilizando, né? E não densificando. E poder viver todos esses mundos, todos de uma vez, em paralelo. Não sei se é bem isso, Vera, mas foi o que eu senti. Não, tá correto, sim. Assim, é que a gente não pode enxergar a vida apenas com os olhos da matéria, né? E como um corpo está ligado ao outro, tudo que a gente faz aqui impacta no outro, né? Tudo que você faz aqui nesse cenário está impactando no outro lado. Se bem aprimorado, aqui ele está jogando de forma positiva, né? Ele fez uma decomposição dos corpos, como se fosse uma fatia de cebola, mas ele só falou de 3 camadas, mas a gente sabe que no mínimo são 7 camadas principais, mas dentro dessas 7 camadas tem as suas subdivisões, etc, etc. Nós somos complexos, né? O corpo humano, os outros corpos que seguem após ele, né? Corpo físico,
corpo emocional, corpo astral, corpo mental, que é subdividido em inferior e superior. Aí tem corpo tátil, lúdico, né, os outros dois. Eles são os principais, mas a gente sabe que tem as subcamadas que dividem cada uma delas. E tudo que você fizer, né, aqui nesse mundo das formas, devido à densidade que a gente ainda se encontra, usamos um corpo físico denso, né? Então tudo que nós fizermos aqui vai impactar nos outros corpos, né? Agora, se a gente alinhar direitinho, né, fazendo uma evolução positiva, né, você vai crescendo, suas conquistas emocionais, positivamente, esses corpos, eles realmente, eles vão, aquilo que você comentou, vai se utilizando, né, a cada vida, a cada conquista que fizermos, todos esses corpos se utilizam, né, eles vão ficando cada vez mais leves, né, até o próprio físico, ele vai cada vez ficando cada vez mais sutil, mais leve, mais menos denso, né? Vai liberando aquelas partes pesadas, né? Vai transformando cada vez mais as energias que antes eram pesadas em energias doces, suaves, né? Então, em cada ato da nossa existência aí, né, atuando no campo físico, atuando no campo emocional, atuando no corpo mental, está cada vez mais, né, se utilizando, você vai conquistando, então, você vai se desprendendo, né, na verdade, você vai se desprendendo deste corpo material, enquanto os outros, eles vão se enriquecendo, né, de qualidades positivas, até chegar a um ponto que nós não temos mais necessidade de encarnar nessa forma física, né, porque toda essa parte pesada, ela já foi utilizada, então você não precisa mais, né? Você venceu. Então, tudo faz parte de uma evolução, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo, né? E isso não para nunca, né? É uma sequência positiva e crescente, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então pode continuar, Rita. Agora é a página 97. O tema é a relatividade, tempo, espaço. A densidade ocupa um espaço cujo tempo é calculado pela resultante que determinado corpo ocupa. Para melhor compreendermos o peso da camada atmosférica que envolve o planeta Terra, é de acordo com a força que o globo faz de maneira oposta. Um empurra para cima e o outro para baixo. Esse cálculo preciso vai de acordo com a massa que habita este planeta. Podemos usar a seguinte fórmula: força que sai da Terra versus força da gravidade atmosférica.
dividido pela massa que o planeta suporta. Assim, chegaremos a um resultado referente ao teor vibracional de cada planeta. Tudo que gira dentro desse espaço, entre atmosfera e Terra, vibra e respira uma mesma fórmula física. Olhando para o universo diminuto que existe dentro do planeta Terra, cada forma de vida usa uma fração dessa fórmula. Porém, o tempo relativo que exerce sobre eles é diferente. Percebemos que, mesmo habitando o mesmo local, giramos em espaço e tempo diferentes. O tempo que o ser humano leva para dar um passo é muito maior do que o tempo utilizado por uma formiga, pois a densidade corpórea é diferente. Logo, ocupamos um pedaço do tempo necessário à escala evolutiva de cada ser. Porém, o tempo que leva para a formiga se locomover em relação ao espaço de um passo do ser humano é muito maior. Estudar o tempo, o espaço, é fascinante. Entender todas as leis que gerenciam os universos é algo que desafia a própria ciência. A quantidade de tempo que cada ser utiliza para sua evolução corresponde à categoria que se encontra dentro da escalada. Quanto maior a velocidade exercida por um ser, menor o tempo. Logo, percebemos que tempo e espaço deixam de existir quando os dois encontrarem ponto zero, conforme as teorias de Albert Einstein. Viver em mundos elevados, sem a densidade energética, é viver sem tempo e espaço. A locomoção é veloz, sem necessidade de ter a referência dos ponteiros do relógio. Tudo muda, se torna fora dos padrões conhecidos pela ciência terrena, mas com certeza é algo fascinante de viver. A única orientação que lá existe é a base sólida de Deus, o Criador. Uau! Aqui é bem complexo, né? Física mostra o que é empregado para que a gente possa falar da gravidade, fala da força da gravidade, do que tem por trás da força da gravidade, se a gente já parou para pensar como é que a gente não sai voando, né? Como é que funciona tudo isso? Qual é a pressão? Como tudo isso foi calculado maravilhosamente pelo Criador, né? Tudo. Olha o comparativo do tempo, do espaço e do tempo que nós levamos para dar um passo quando a gente compara com uma formiguinha, por exemplo. O tempo que a gente despende e o tempo que a formiguinha vai precisar. Mas cada um precisando do seu tempo, do seu espaço. Todos dentro de uma mesma realidade aqui na Terra, mas com tempo e espaço diferente, girando de uma forma diferente. É muito magnífico e é difícil até da gente conseguir enxergar tudo isso, né? É muito grandioso, complexo até demais para que a gente tão pequeno consiga entender. Mas tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é: o tempo é o senhor da razão, né? O tempo é mágico, né? Muitas vezes parece tão longo, parece que falta tanto.
de repente, quando chega, passa por nós assim como algo que a gente está esperando acontecer e passa muito rápido. E a gente fala, nossa, como funciona isso, né? E a gente tem estudado muito isso, né, nos nossos grupos de terça-feira presencial. Aqui, no estudo anterior dos livros de Ramatiz, que mudou nessa questão do tempo aqui na Terra, ressonância Schumann, o tempo está passando mais rápido. Eu não sei se tem muito a ver, mas eu estou sentindo isso, né? O tempo parece que agora ele é impiedoso, né? Ele está correndo. Quando eu paro para olhar, hoje, nossa, eu olhava para os meus tios quando eu era mocinha e falava, nossa, meu tio, minha tia, meus avós. Hoje quem é tia sou eu, né? Então eu falo, meu Deus, hoje eu já sou tia. Poderia ser vó. Então o tempo está passando rápido, numa velocidade que a gente não consegue nem avaliar. Então que a gente saiba aproveitar esse tempo, esse espaço que nos foi concedido pelo Criador, né? Para que a gente valorize esse tempo, né? Para que a gente faça desse espaço concedido, desse tempo tão precioso para nós, tão rico, que é o nosso passaporte aqui, de cada um. Cada um tem o seu, individual, para esta viagem à Terra, tão maravilhosa que é a Mãe Terra, que nos acolhe, grandiosa, né? E nós temos todo o tempo do mundo, toda a permissão do mundo para fazer diferença nesse planeta, na nossa vida e na vida do próximo, porque como o alquimista fala em cada lição, é o todo, né? A minha experiência se expande para o coletivo, como falou nunca o que eu aprender vai ser só para mim, é o coletivo, é para todos. E a velocidade com que eu aprender, com que eu conseguir me tornar uma chaminha de luz, essa minha pequena luz, ela se expande para todos, porque a minha maneira de ver a vida muda e eu começo a ser luz na vida de todo mundo. E o plano espiritual se usa da gente também, né? Então, que a gente acho que aprenda, como diz, estudar o tempo e o espaço é fascinante. Então, é mesmo. Vamos agradecer, né? Por tudo isso que está sendo passado para nós através do alquimista. Tanto ensinamento, tanta reflexão. Não sei se eu de repente saí da lição, né? Mas senti muito isso, Vera. Uhum. Tá ótimo. Não tem como a gente entender muito bem o que é viver fora do tempo zero, porque a gente não experienciou isso ainda, né? Nós temos por base o conter do relógio, né? Os segundos, tá ali, né? E o espaço, né? Ele faz essa questão de densidade, como que mede a densidade do planeta, né? Ele deu aqui um exemplo, que a gente faz a força que sai da Terra versus a gravidade atmosférica, dividido pela massa que o planeta suporta. É uma coisa bem técnico, né? Bem físico isso aqui. Mas tudo bem. É só para a gente ter uma noção, para ver o nível de densidade que nós, de terceira dimensão, nos encontramos. E para viver em terceira dimensão, nós precisamos de referências de tempo. Nós precisamos de referência
de ponteiro de relógio, senão a gente se perde. Nossa capacidade intelectual, nossa mente, nosso cérebro, nosso cérebro de terceira dimensão, ele precisa da referência do tempo, tá? Só isso. E é só aqui que tem. Quarta dimensão não tem. De quarta dimensão para cima não tem tempo. Quando você desencarna, o tempo deixou de existir. Quantas pessoas que trabalham em reunião mediúnica, etc., está lá, recebe um espírito que morreu há 1000 anos e para ele não passa nem segundos. É diferente. Só que assim, depende do nível de consciência. Nossa, 1000 anos? Não, né? Por quê? Porque ele perdeu a referência, né? Em quarta dimensão não tem. Mas também existe aquele que aquelas regiões que são muito mais densas do que a Terra, né? Que é aquele umbral grosso que a gente chama, que se aqui a gente tem referência ao ponteiro do relógio que é 24 horas, né? É isso? 24 horas. Lá, um dia para nós, lá é 100 anos. Tá? Entendeu? Isso é falado por um próprio espírito que passou para a gente, isso daí. É como se passasse 100 anos. Né? Ou seja, para lugares mais densos, o tempo é mais devagar. Lugares mais utilizados, o tempo é mais rápido. Lugares que não tem matéria corpórea, né? Matéria corpórea, não tem mais tempo. É diferente, muda tudo, né? Que mais? Não podemos esquecer também, você falou, o tempo está acelerado, etc e tal, né? Não é que o tempo está acelerado. Tá bom, ele está mesmo, está passando tudo rápido. É que a gente está, nós todos estamos ampliando o nosso campo de consciência, porque chegou o momento, a nova era, um mundo de regeneração. Então, é outro tipo de tempo. Ele é um pouco mais sutilizado do que o mundo de provas e expiações, certo? Ele vai sutilizando, não é tão pesado, né? O bem não vai predominar o mal. Se o bem vai predominar o mal, com certeza a matéria de regeneração ela é um pouco mais sutilizada do que a matéria de mundos de provas e expiações, certo? Consequentemente, o tempo e o espaço mudam. Vai chegar uma hora que você vai atingir realmente esse tempo zero aí. Não sei quando, onde, né? Qual é a amplitude da consciência que devemos ter. E o que é viver dessa forma, né? Isso a gente não consegue entender muito bem o que é viver, né? Dessa forma, porque aqui a gente aprende, né? E a gente está condicionado a isso, né? Mas o legal é saber que existe e que é de uma outra forma, né? Não é do jeito que a gente acha que é de uma outra forma, né? E que deve ser muito mais prazeroso, né? Viver em mundos elevados, sem essa densidade energética que a gente vive aqui, né? E o que é você viver simplesmente, né? Você não precisa ter ciclos de renovação da sua matéria física, porque lá não existe densidade, então por isso que ela não tem essa necessidade de dormir, né? Porque aqui a gente precisa ter essa referência, porque essa matéria que a gente ocupa aqui, ela
ela não aguenta ficar constantemente no ar uma encarnação inteira. Por exemplo, vamos passar 80 anos aqui, ela não suporta ficar 80 anos de uma mesma forma, ela envelhece, né? Ela envelhece, ela precisa se regenerar no sono, revigorar as energias, porque a gente despende muita energia, né? Por isso que precisamos do tempo nesta vida. Porque se não tivéssemos essa necessidade, se aqui não, se fosse uma coisa só, né? Se a gente não precisássemos nos regenerar, não precisássemos dormir, etc e tal, para que ter tempo? Certo? Seria uma constante também, né? Mas como a nossa matéria ainda gira em ciclos, né? Então nós precisamos cumprir os ciclos, né? Dormir, descansar, e é um período longo, né? Que precisamos. A maioria das pessoas precisa de um tempo, um tempo longo de sono, de 8 horas, 10 horas, né? E se bem que não é todos, mas muitos precisam dormir umas 8 horas ou mais. Outros não, outros se regeneram com um pouco menos tempo aí de sono. Mas precisa descansar, né? E a própria ciência já revelou isso. De um tempo, de tantos em tantos tempos, as suas células estão totalmente regeneradas. Então, você se olha no espelho, você fala, nossa, parece que eu estou mais nova, né? Por quê? Porque as suas células, elas se regeneraram, né? Não sei, não sei o intervalo de tempo, não me lembro agora. Mas existe isso, né? É lógico que depois você volta a ficar enrugadinha, né, de novo, etc e tal. Mas quando passa aquele período, você olha, você dá uma revigorada, assim, né, no seu aspecto e tal. É isso, então a sua vida está sempre, isso é a regeneração, né, que nós precisamos. Deus fez tudo perfeito, não é mesmo? Conforme a capacidade de cada filho seu, né? Precisamos disso, então vocês vão ter isso, né? Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Vamos ter aquilo que necessitamos para evoluir, não é mesmo? Precisamos de sol, precisamos de chuva, precisamos de refeição, sono, né? Uma noite de se dormir, né? Um bom sono, e etc, né? Tudo em doses certinhas. Acho que é isso. Alguém quer comentar algo? Seu Marcos, quer falar algo? Não, obrigado. Léo? Não. Uhum. Lucimara? Não, Vera, não quero não. Rosana? Não, Vera, obrigada. Está refletindo. O Benedito está refletindo aqui. Ai. Seu Hans? Não, Vera, não, tá tudo bem. Tudo bem? Rita, quer comentar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Muito aprendizado, nossa, maravilhoso. Muita coisa, muita informação. Não tem nem espaço mais aqui para anotar. Muito obrigada. É bom estudar, né, gente? É bom a gente refletir, né? Não é isso? Então, acho que é isso.
Rosana, quer fechar para a gente? Fazer uma prece de encerramento, por favor? Posso fazer. Então, vamos agradecer a Deus por mais este momento de estudo, agradecer aos nossos mentores, a toda a espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos incentiva, e que possamos sempre trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia, na nossa prática diária, para que possamos crescer um pouquinho mais. E assim vamos encerrar esse estudo de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos espaços infinitos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos do mal. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.